Atos 2:44, a primeira frase do versículo. Os que criam mantinham-se unidos. Você pode sentar. Eu gostaria que você pensasse numa figura de unidade, certo? Uma imagem que vem à sua mente que represente unidade. Anote aí. Alguma figura, alguma situação que fale de unidade. O que vem à sua mente? Uma figura de unidade. Quando se ouve essa palavra unidade, que figura surge na sua mente? Como é importante a unidade. No dia de Pentecostes, o poder do Espírito Santo veio sobre pessoas que estavam em um ambiente de unidade. A gente estudou isso ano passado. Atos 1,14 diz: todos eles se reuniam sempre em oração. Então, o Espírito Santo não veio em qualquer lugar. Eles passaram 10 dias juntos, depois do 10º dia. E isso nos leva a deduzir que, para que o Espírito Santo viesse, um ambiente de unidade teve que ser construído. Ok? Na unidade, o Espírito Santo foi derramado, abençoou os primeiros cristãos, e logo após essa maravilhosa experiência de bênção, eles vivenciaram uma grande realização. E eles alcançaram... Você lembra do número que eles alcançaram? Alcançaram quantas? 3.000 pessoas para Cristo. Esse aqui a gente citou de uma unidade do começo da igreja. Mas unidade, ela vem em si mesma com um potencial. A unidade em si mesma, ela possui um potencial enorme. E unidade, ela pode fluir tanto para o bem como para o mal. Unidade é poderosa mesmo sem estar de acordo com os propósitos divinos. A unidade em si, ela tem muito potencial. Gênesis 11, 1-9, está lá a história da Torre de Babel. Os homens se uniram para construir uma torre com a intenção, diz a Bíblia, de se tornarem famosos e não se espalharem pela face da terra. Isso tem em Gênesis 11, 14. Mas esse intento deles ia contra os propósitos divinos. Porque o homem foi feito para a glória de Deus. Eles estavam buscando glória deles. Deus disse: multipliquem-se e encham a terra. Isso falava também de se espalhar. E Babel era o inverso, o contrário de tudo isso. Era um lugar só. Era a glória para o nome deles. Eles queriam ficar famosos. Esse intento contrariava os propósitos divinos. Então, Deus dividiu as línguas para que aquele projeto não fosse adiante. É muito interessante essa história. E é interessante o que Deus diz a respeito da unidade daquela gente. E tinha unidade lá. Eles estavam unidos com um propósito errado, negativo, contrário à vontade de Deus. Mas a unidade por si mesma
ela tem uma força muito grande, um potencial de realização enorme. E daí, Deus, veja a fala de Deus no versículo 6. Eles são um só povo, falam uma só língua e começaram a construir isso. Deus dizendo, Deus anunciando que tinha uma unidade naquele intento errado. E veja bem o que Deus diz. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Gente, Deus está se referindo àquela unidade construída por um propósito errado, e Deus olha, e quando Ele vê aquela unidade, Deus está falando aqui do potencial da unidade, e Ele diz, se tiver essa unidade, nada poderá impedir o que planejam fazer. Se fizesse, seria um caos social, enfim, um caos em todas as maneiras, mas eles conseguiriam. Unidade tem um potencial enorme em si mesma. E às vezes nós não valorizamos a unidade como deveríamos e teríamos que valorizá-la. Nós não lutamos por ela, pelos propósitos corretos e bons. Salmo 133 é um capítulo muito clássico sobre isso. Como é bom e suave que os irmãos vivam em união. E daí ele vai fazer comparações lindas com a unção sobre o sacerdote Arão, essa unção sacerdotal, vai falar do milagre do orvalho do Hermon, que tinha uma distância de 400 e poucos quilômetros de Sião, de Jerusalém, e então era só um milagre, um vento milagroso e poderoso para levar esse orvalho e fertilizar Sião, que é um outro nome dado a Jerusalém. A unidade torna possível o impossível, e daí diz, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus ordena a bênção e a vida para sempre na unidade. Quando a gente olha para a igreja primitiva, nós percebemos que ela alcançou feitos incríveis. As pessoas se agregavam à fé de maneira sobrenatural, experimentavam milagres sobrenaturais, oravam em uma língua sobrenatural, tinham um amor sobrenatural, as experiências sobrenaturais eram constantes. Nós somos chamados para alcançar e vivenciar essas mesmas situações. A unidade, ela propicia um ambiente para essas realizações. Nós estamos buscando coisas grandes, nós almejamos coisas grandes. Mas para isso a gente tem que ter unidade. Jesus, na sua oração sacerdotal, que coisa linda, João 17. Jesus sabia que iria à cruz, iria morrer. Antes disso, ele faz uma oração. Ele ora pelos seus discípulos e por todos aqueles que haveriam de crer nele. E um assunto recorrente na oração de Jesus é unidade. Versículo 23, Jesus disse que eles sejam levados, o que? A plena unidade. Por quê? Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Jesus menciona aqui dois resultados da unidade. O primeiro é que o mundo saberia que o Pai o tinha enviado. Como é que as pessoas do tempo de Jesus reconheceram que o Pai o tinha enviado? É muito interessante o que Nicodemos diz. 3º capítulo, versículo 2,
Nicodemos vem a Jesus e ele diz: ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ei, a Bíblia está contando essa história e ela está dizendo aqui para a gente que as pessoas saberão que Deus enviou Jesus através da nossa unidade, mas o resultado dessa unidade é manifestação de Deus, é sobrenatural. A unidade de uma igreja, ela abre espaço para um derramar sobrenatural do Espírito e sinais miraculosos passam a acontecer. E as pessoas vão ter que reconhecer: Jesus é verdade. O Pai enviou Jesus. Para que o mundo saiba, no ambiente da unidade Deus opera, no ambiente da unidade o sobrenatural acontece, no ambiente da unidade o impossível acontece, o incrível acontece. Sabe por que nós não vemos mais? Porque nos falta unidade. Então, o que devemos fazer? Ir à busca da unidade. A igreja primitiva alcançou grandes coisas por causa da unidade. O segundo resultado é o amor divino. O amor divino. A unidade revela amor divino pelas pessoas. O amor divino é visto por outros na vida daqueles que creem em Jesus e vivem em unidade. João disse: com isso, ou seja, João escreveu que Jesus disse: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Gente, para que grandes bênçãos, grandes realizações aconteçam, a unidade é indispensável. Indispensável. No entanto, unidade não surge sozinha, não vem do nada. Não vem automaticamente. Ela vem a partir de algumas coisas. Unidade acontece como resultado de algumas ações que precisamos o quê? De praticar. Algumas ações que precisamos praticar. Quais são elas? A partir da semana que vem a gente fala.